Fala futuro aprovado, fala futuro aprovada. Eu sou o professor Walter Broto e se você quer aprender matemática e raciocínio lógico do jeito que cai na prova, você está no lugar certo. Bom, de ontem para hoje foi tudo muito agitado, né? Saiu a prova, recursos, questões que, no meu entendimento de vários colegas, precisam ser anuladas. Então, vamos à correção dessa prova. Bora lá, porque tem muita coisa para a gente falar e detalhar, né, a resolução dela. Beleza? Então, bora lá e acompanhe. Questão 31, lembrando que eu estou fazendo a prova D, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Estou fazendo a prova D, ok? Então, se tiver alguma diferença, é justamente por isso, beleza? Considere os números inteiros, né? Aí nós temos os números inteiros. Com base nos valores, o valor de A vezes B dividido por C mais D vezes E dividido por A menos B vezes C sobre D. Bom, aqui é uma continha chata, né? Vamos lá. Menos 8 vezes o valor de B, que é 4, dividido por C, que é menos 3, mais D, que é 6, vezes o valor de E, que é 2, dividido por A, que é menos 8, menos B, que é 4, vezes o valor de C, que é menos 3. Tudo isso dividido pelo valor de D, que é 6. Ok? Aí vamos lá. Menos e menos vai dar mais. 8 vezes 4, 32. Então aqui é 32 sobre 3. Beleza? Aí aqui, ó, simplificou por 2, deu 4. Simplificou por 2 de novo, aqui vai dar 2, certo? Então ficou menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2. Menos e menos vai dar mais. 4 vezes 3, 12, né? Então vai ficar 12 sobre 6. Professor, por que você não dividiu e deu 2? Bom, porque eu já estou vendo aqui que 3 e 2 são múltiplos, o MMC entre eles vai dar 6, tá? Então, como a gente tem uma operação com fração para fazer e precisa igualar os denominadores, o denominador vai ser 6, então eu não vou alterar esse, tá? Então, ó, o denominador passou a ser 6, 6 dividido por 3 dá 2, então aqui a gente tem que multiplicar por 2. 6 dividido por 2, aqui dá 3, né? Então o número de cima a gente tem que multiplicar por 3. 6 dividido por 6 dá 1. Então esse aqui a gente tem que multiplicar por 1, por isso que eu não troquei. Então ficou 2 vezes 32, 64, menos 9 e 1 vezes 12, 12. 12 menos 9, 3, né? 3 mais 64, isso é 67 sobre 6. Letra A é a resposta. Beleza? Bora para a próxima. Próxima questão, eu estou escrevi o recurso sobre ela, tá? Então essa questão aqui, no meu entendimento, ela deveria ser anulada, tá? Por que ela precisa ser anulada? Ela precisa ser anulada uma vez que a letra C e a letra D são as respostas, né? Porque existe um teorema que diz que quando você tem uma equação do tipo ax mais by igual a c, essa equação vai ter soluções inteiras se eu pego o MDC entre A e B, o MDC entre A e B, e esse MDC, o resultado dele, precisa dividir C. Nesse caso, eu teria soluções inteiras, tá? Só que isso é um se somente se, ou seja, se ele não divide, é porque a equação não tem soluções inteiras. E aqui, ó, o MDC entre 4 e 12 é 4. E 4 não divide 14. Então, essa equação ela não tem solução inteira. O MDC entre 2 e 14 é 2. E 2 não divide 7. Certo? Então, essa equação também não tem solução inteira. Tá?
Então, o recurso que eu escrevi está embasado e essa questão, no meu entendimento, ela precisa ser anulada, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 33. Questão 33 é aquela questão assim que está fugindo do edital, né? Aqui você tem denominadores iguais, até aí, beleza. Raiz de 2 mais raiz de 3, certo? Você tem uma adição de irracionais dividido por um número natural, né? Só que essa adição, se ela não se cancelou, é porque isso aqui é um número irracional. A resposta é letra A. Porém, o que acontece? Isso está fora do edital. Então, já montamos um recurso sobre ela, tá? Próxima questão. Uma equipe de construção civil irá trabalhar em um grande, deixa eu descer aqui, em um grande galpão trabalhando 8 horas por dia ao longo de 20 dias. Como este trabalho ocorrerá em dias ininterruptos, a equipe solicita que se trabalhe 6 horas por dia, para que haja o devido descanso. O número de dias a mais de trabalho será de aproximadamente... Bom, você tem aqui as grandezas horas, né? E a grandeza dia, né? E aí, ó, 8 horas é feito em 20 dias. Se foi feito em 6 horas, quantos dias? Antes de resolver, você precisa verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Com mais dias, você precisa trabalhar menos horas. Então, grandezas inversamente proporcionais, você precisa inverter, tá? Se você já tem a manha, você pode multiplicar reto aqui, tá? Mas eu sempre prefiro repetir e inverter. 6 sobre 8. Multiplicou cruzado, isso é 6x igual a 160. X é igual a 160 dividido por 6. 160 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Para 16 faltam 4. 40 dividido por 6 vai dar 7, vai passar 6. 6 vezes 6, 36. Para 40 faltam 4. Vai colocar vírgula e vai ficar acrescento zero. Então isso vai ficar 26,66 reticências. Então repara que em 6 dias, que é a letra E, você ainda não teria completado o serviço. Então você precisa de mais dias, né? Então você vai estar no dia seguinte, que seria o 7º dia, tá? Só que não necessariamente você vai ter completado as horas inteiras de trabalho, tá? Então você tem aproximadamente 7 dias trabalhados. Letra A é a nossa resposta. Próxima questão. Uma loja de design de interiores viu que precisa de algumas mudanças na métrica do atendimento ao público. Fez-se necessário que os vendedores e arquitetos ampliassem em 20% o tempo de atendimento diário com o cliente, bem como a duração de cada atendimento em 40%. Dessa forma, podemos concluir que o número de atendimentos por dia, e aí você tem que resolver. Bom, aqui dá para a gente fazer usando a ideia de regra de 3 composta, tá? Mas de uma forma bem mais rápida para a gente poder fazer todas. O que acontece? Você tem 2 momentos. O primeiro momento, você tem um aumento de 20%. Então, se era 100, com mais 20 virou o quê? 120. Beleza? O segundo momento, né? Mas é uma segunda grandeza, por isso que daria para fazer por regra de 3 composta. Você tinha uma determinada quantidade, e aí que também era 100, e aumentou 40, então foi para 140. Tá? Então, quando você faz lá todas as devidas simplificações na regra de 3, basicamente vai sobrar o quê? 120 dividido por 140. Tá? Simplificou aqui, ficou 12 dividido por 4, por 14. Simplificou por 2, isso vai dar 6 sobre 7. 6 dividido por 7 vai dar 0. Acrescentou um 0 aqui, virou 60. Né? Colocou a vírgula, 8 vezes 7 é 56. 56 para 60 faltam 4.
beleza? Acrescentou um zero de novo, 40 dividido por 7 vai dar 5, né? 35 para 40 faltam 5, né? E aí a gente já consegue responder que isso aqui ficou 0,85, né? Lógico que a gente parou a conta num cálculo aproximado. E aí, o que era, né? Antes era 100, que seria o 1, caiu para 0,85. Só que isso aqui é em porcento, né? Lembrando que é aproximadamente 85, alguma coisa por cento. O que significa que reduziu, certo? Reduziu em aproximadamente 14%, tá? Que aí é que a gente encontrar alguma casa decimal, quando a gente fizesse 100 menos 85, alguma coisa, você encontrar um valor aproximado, né, próximo de 14%. Então, o gabarito é letra B, tá bom? Estou indo mais rápido um pouco, menos detalhado, porque isso já foi debatido diversas vezes aí pela internet, tá? Questão 36 é uma questão que, na minha opinião, ela precisa ser anulada, tá? Pelo seguinte, vamos lá. A equação de Clapeyron é conhecida também como uma equação do estado de gases perfeitos e é usada para relacionar as grandezas dos estados dos gases, a saber, volume V, pressão P, temperatura T, em que o valor da relação P vezes V sobre T é sempre constante, ou seja, é sempre a mesma coisa, tá? Em um sistema fechado, isto é, sem vazamento, aí aqui ó, está onde, no meu entendimento, eu escrevi o recurso para ela, né? E aí ela não tem solução, que é o seguinte. Em um sistema fechado, isto é, sem vazamento de gás, reduziu-se o volume em 1/4. Presta atenção. Reduziu-se o volume em 1/4. Então, se antes o volume era 4/4, se eu reduzo em 1/4, certo? Significa que o volume passa a ser 3/4. Isso é o que eu entendo dessa informação. Reduziu-se o volume em 1/4. Então, ele foi para 3/4. Tá? Então, assim, quem colocou que o volume, né, foi para 1/4, aí encontra o gabarito que a banca está sinalizando, que é a letra C. Tá? Mas eu entendo, né, que esse reduziu-se o volume em 1/4 significa que o volume vai para 3/4. Tá? Ao mesmo tempo, uma fonte de calor fez uma temperatura do gás ser duplicada. Considere P0 e P1, respectivamente, os valores da pressão do gás no reservatório antes e depois do experimento descrito. Então, no início, né, era P0, e aí você tem P0 vezes V sobre T. Isso é igual à pressão 1. Por que é igual? Porque ele diz aqui em cima que isso é sempre constante. Então, ao mudar o volume e mudar a temperatura, não vai mudar a constante. Tá? Isso é igual ao volume. Aí, ó, é 3/4 do volume, dividido pela temperatura que foi duplicada, que é 2T. Tá? Fazendo as simplificações devidas, ó, V vai embora, o T vai embora. Então, ficou P0 igual a 3, esse 2 vai multiplicar esse 4 aqui, tá? 3/8 de P1. E aí, ó, você vê que não tem uma alternativa correta, tá? Só vai bater o gabarito se considerar que foi para 1/4. E aí, ó, aí seria isso. P0, VT igual a P1, 1/4 de V sobre 2T. Aí a mesma coisa, ó, simplificou o T, simplificou o V, esse 2 vai multiplicar o 4. Então vai ficar P0 igual a 1/8 de P1. Tá? Então só tem a resposta se considerar
que o volume foi para 1/4, ou o volume se tornou 1/4. E assim, a minha interpretação é que quando ele escreve que reduziu-se o volume em 1/4, é que o volume que antes era 1 inteiro perdeu 1/4. Se ele perde 1/4, ele fica com 3/4 do seu volume. Tá? Então, eu acho que dá margem para fazer um recurso nessa questão e por isso eu fiz. Tá? Próxima questão. Um portão será fabricado pelo senhor Lozano Lopes e em seu orçamento consta a compra dos seguintes materiais para fabricação: 40 arrebites, vou botar já vezes, que eu sei que depois vai aparecer a quantidade, 30 parafusos e 7 metros de metalão quadriculado. Então, metalão. Em que o valor de cada arrebite é 35. Então, eu sei o valor do arrebite. Então, aqui é vezes 0,35 centavos, né? E cada parafuso, 15 centavos. Então, aqui, vezes 15 centavos. Vezes 0,15. E você tem que o metro do metalão é 30. Então, 30. Ainda há, aí aqui quem errou fez isso, tá? Ainda há o frete que será no valor de 160, embora ele também seja ressarcido pelo cliente no ato da compra. Se ele precisa lucrar 80% sobre todo o custo da fábrica, custo da fabricação, presta atenção, tá? O valor de venda desse portão será de aproximadamente, galera, o valor da fabricação é somente o valor do custo dele, tá? E aí, quem errou porque na hora que calculou o valor do custo, né, que aí vai ficar 40 vezes 35, vai dar 14, 30 vezes 15 vai dar 4 e... Deixa eu escrever aqui que agora eu esqueci. Mandou uma casa, 1,50, 4,50. 4,50. 4,50. E 7 vezes 30, 210. Então, qual é o valor do custo dele, né? 210, 14 e 4,50. Tá? Então, o valor do custo dele é esse. 0,5,822. O custo dele é de 228,50. Esse é o custo. E aí ele acrescenta que ele tem que lucrar 80% em cima do custo. E aí quem errou fez isso. Quem marcou 700, né, por causa do aproximadamente, quem errou fez o quê? Antes de calcular o 80%, pegou e somou o frete aqui. Só que o frete, ele não é custo, né? O frete, ele é cobrado. O frete não é o custo da fabricação. O custo da fabricação é somente o que ele gasta com os materiais. O frete é o que ele cobra para o envio, né, até o cliente, tá? E aí, embora o frete também seja devolvido pelo cliente, ele não faz parte do custo da fabricação, beleza? Então, você tem que calcular 80% de 228,50. 80% sobre 100 vezes 228,50. Vamos fazer a conta aqui. 228,5 vezes... Esse zero, vou cortar logo aqui, tá? Cortei um zero aqui, tá? Então vai ficar 8 vezes 5, 40, botou 0, foram 4. 8 vezes 8, 64. 64 com mais 4, 68. Colocou 8, foram 6. 8 vezes 2, 16. 16 com 6, 22. Colocou 2 e foram 2. 16 com 2, 18. Uma casa decimal
Então, o valor, né, que ele vai cobrar mais, 18280 de uma vírgula dividido por 10. Cortou o zero, ficou, ele vai cobrar mais 182,8. Esse valor que ele vai cobrar mais para que ele tenha o lucro de 80%, certo? Daí, ó, esse valor é acrescido, né, no valor do portão. 228, né, da mão de obra ali, do custo, né, mais 182,80, certo? Isso é para que ele tenha o lucro de 80%. O valor da venda tem mais o frete, né? Mas o frete, ele entra separado, porque ele cobra o frete, né, para a pessoa pagar. Mas esse frete, ele não entra no custo da produção, tá? Então, aqui ficou 0,13, desse uma vírgula, foi 1. 10, 11, colocou 1, vai 1. 10, 16, 17, colocou 7, foi 1. 1, 3, 5, 571,30. Letra A é o nosso gabarito, beleza? Bom, a prova em si, né, ela estava bem trabalhosa, tá? E ela se tornou mais trabalhosa ainda porque ela tinha vários erros, né? E aí perdia-se muito tempo tentando resolver. Próxima questão diz assim: Isaac está procurando uma TV na loja Magazine Lupita. Isso aqui é bom. No centro da cidade. A TV de 70 polegadas que deseja comprar, cujo valor original é 4.500 nessa loja, está com um desconto especial de 15% para pagamento à vista. Então, 4.500, 15% de desconto no pagamento à vista. Além do mais, ele possui um desconto obtido pelo site da loja de 200. Isaac, ao comprar esse televisor à vista, viu que o seu percentual de desconto obtido em relação ao preço original foi de aproximadamente, ou seja, em relação ao desconto. Beleza? Bom, 15%, vamos calcular 15% de 4.500, né? 15% vezes 4.500. Esse vai ser o valor do desconto dele, né? Cortou 2 zeros, 15 vezes 45, né? 45 vezes 15, tá? Bom, aqui, ó, já expliquei isso aqui uma vez para vocês que estavam acompanhando. O 15, eu vou fazer 10 mais 5, tá? E aí vai ficar o quê? 450 mais a metade, que é 225, tá? Então, ficou 675, né? Esse é o valor dos 15% de desconto. 675, só que além dele, ele tem mais 200. Então, de desconto, ele vai com 875. Esse valor de 875, que é o desconto e é sobre quem ele se refere, você tem que comparar com o valor inicial. O valor inicial era 4.500. Então, 875 dividido por 4.500. Para você encontrar já o valor em porcentagem, né, você multiplica o de cima por 100 ou acrescenta 2 zeros, tá? E aí, ó, matou 2 zeros, ficou 875 dividido por 45. 875 dividido por 45, 87 por 45 vai dar 1, certo? Aí, ó, ficou 87 menos 45. 7 menos 5, 2. 8 menos 4, 4. Então ficou 4, 2, desceu o 5. 425. Agora, ó, 45 vezes 10 seria 450. Está muito perto de 10. Então só pode ser quem? O 9, né? 9 vezes 5, 45. 45, colocou 5, foram 4. 9 vezes 4, 36. 36 mais 4, 40. Então ficou 405. E aí vai dar 9, né? 405 para chegar a 425, faltam 20.
vírgula, acrescenta um zero, e aí a brincadeira já acabou, porque a gente já tem a alternativa, né? Que é 19. E aí você vai lá nas alternativas e procura 19, e aí só acrescentar. Beleza? 19,44%. Próximo. Bom, questão 39 é uma questão também que eu vi um pessoal, né, falando sobre ela. Eu fico meio balançado assim, se eu acho ou não que cabe um recurso, tá? Eu entendo, mas não sei se eu concordo plenamente, tá? Mas eu entendo o posicionamento. Assim, vamos falar assim, se o enunciado tá meio mal formulado, eu acho que você tem todo o seu direito de entrar com recurso, tá? Então, assim, o meu posicionamento é esse. Se acha que o enunciado está mal formulado, entra com recurso. Assim, mas eu não ficaria surpreso se a banca não anulasse essa questão, tá? As demais que a gente já comentou seria surpreendente, tá? Mas essa aqui eu não sei, beleza? Mas coloca um asterisco aí e se você acha que precisa, corra atrás dos seus direitos, beleza? Então diz assim, ó, um título bancário paga 12% ao ano de juros simples. André, que havia aplicado 10 mil ao longo de 4 anos, precisou pagar imposto de 15% no ato do resgate. Logo, o valor líquido desse título foi de... Esse 15% no ato do resgate, sim, fica, eu entendo que fica meio difícil de entender se é sobre, né, o montante ou se é sobre os juros, tá? Mas quem faz algum tipo de, sim, estuda um pouco de matemática financeira ou faz algum tipo de investimento, todo desconto de imposto, ele é sobre o lucro, tá? Então aqui eu não sei se conseguiria de fato essa anulação, entendeu? Porque o desconto de imposto, ele não é em cima do montante, ele é em cima do lucro, beleza? Então, assim, eu entendo que o enunciado pode dar essa margem, mas eu não sei se de fato a banca vai conseguir, se ela vai anular, tá? E aí você sabe o seguinte, qual é, né, os juros? Juros é CIT, capital vezes taxa vezes tempo. E aí você tem 10 mil vezes o tempo, que é de 12 sobre 100, vezes o tempo, que é 4. Cortou aqui 2 zeros, cortou 2 zeros. Isso aqui vai dar 48, 48 vezes 100, 4.800. Beleza? Aí, ó, cuidado, tá? O montante não é 14.800, porque desse valor você precisa descontar 15% de imposto. Então, o imposto ele incide somente sobre os juros, tá? Então, você tem que pegar aqui 4.800 vezes 15 sobre 100. Simplificou? Simplificou, tá? Isso aqui vai dar 4.000. Já botar a resposta já direto, até que eu já decorei. Vou botar aqui 48 vezes 15, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever. 48 vezes 15. Já botar a resposta direto que eu até decorei. Vai ficar... vou separar, né? 10 mais 5, tá? Separando 10 mais 5, isso é 480 mais 240, tá? E aí vai ficar 0, 12, 12, 6, 7. 720. Então, isso é 720. Daí, ó, quanto que vai sobrar? 4.800 menos 720. 720 é o imposto, certo? Isso vai dar 4.080. Logo, o montante é capital mais juros.
Isso significa que o montante é de 14.080. Letra C seria o gabarito. Beleza? Então, assim, essa questão aqui, se você acha que precisa de recursos, se sentiu prejudicado, eu entendo que você está no todo o seu direito, mas eu não sei se essa cabe, tá? Mas é aquilo. Tenta, porque quanto mais pessoas tentando, é mais importante, a banca dá mais ênfase e tudo mais. Beleza? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários o que você está achando da correção, o que você errou alguma bobeira até o momento, tá? E deixe seu like, se inscreva no canal, entra no grupo do WhatsApp, vou mandar o recurso lá, tá? Já enviei algumas, mas você me ajuda a transformar o Matemática do Concurseiro em um dos maiores canais de preparação para concurso. Então, bora lá, porque tem muita coisa chegando, tem muita coisa nova. Se Deus quiser, para o final do ano, para o ano que vem, tem projetos legais vindo, tá? Então, acompanhe o canal, que isso é muito importante. Então, bora lá, porque sabe que o meu lema também é sem historinha, sem ficar te enrolando. Vamos lá. Uma fábrica de short jeans foi montada com um custo fixo de 25 mil, investidos em maquinários, matéria-prima e espaço. Cada peça tem um custo variável de R$ 21,50 e será vendida por 32. Ao adotarmos para o número de shorts vendidos, modela-se a função lucro por... eu acho que aqui deveria ter um S, né? Ao adotarmos quem? Adotarmos S, né? Porque ele bota aqui a variável S, né? Então falta um S aqui. Então se você também achar que precisa, reclama disso. Ao adotarmos quem? Ao adotarmos S para o número de shorts vendidos, modela-se a função lucro L por... E aí você vai modelar a função L. Lucro, né? A função lucro é receita menos custo. Beleza? Então, a receita é o quanto se vende, né? Se cada um é vendido a 32, significa que a receita é 32 vezes S, né? E o custo, ele é de 25 mil mais o custo de 21,50, né? Mais 21,50, né? Vezes S, né? Porque é por peça. Então, vezes S. Beleza? Vezes S. E aí, ó, o que você tem? Você tem que o lucro vai ser a receita, 32S, menos o custo, que aí vai ficar 25 mil menos 21,5. Vou botar outro S aqui que eu acho que é melhor para diferenciar. Vezes S. Só mudei o S, tá, galera? 32 menos 21,50, o lucro foi de 10,5S menos 25 mil. Tá? Então, essa é a função lucro. E aí, ó, gabarito, letra A. Beleza? Bom, tô falando assim um pouco mais rápido e bem mais direto. Pô, tô cansado a beça hoje, já resolvi um monte de coisa. Escrever recurso, isso cansa, demanda um tempo bem grande, tá? Então, vamos lá. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o incêndio em um edifício. A equipe partiu do quartel localizado no ponto A, 23, e se deslocou em linha reta até o local do incêndio, situado no ponto de coordenada B, 815. Valclécio viu que a viatura estava passando pelo ponto de coordenadas 5Y. O valor da coordenada é... Bom, ela se deslocou em linha reta, né? Do ponto A até o ponto B. E aí ele viu a viatura no ponto C. É isso que ele está te falando. Beleza? Aí,
o que você tem, né? Se é uma linha reta, é porque isso são coordenadas, né, de uma função do primeiro grau, tá? E aí você pode montar o plano cartesiano aqui, tentar desenvolver. Você pode aplicar os valores na lei de formação da função, tá? Mas a gente vai, se eu não fiz nenhuma solução assim, você vai entender como é que você pode fazer também, tá? E eu já vi que nessa questão aqui, a IDECAN colocou o gabarito errado, né? Eles colocaram no gabarito preliminar opção letra A, mas se eu não me engano a resposta é letra E. Mas vamos fazer aqui para confirmar, tá? Mas essa questão 41 aqui, pelo que eu me lembro assim, ela tá com um gabarito errado, tá? Então, você também vai precisar escrever um recurso, falar sobre, né, o gabarito da 41 que precisa ser alterado, tá? Então, vamos lá. Para você montar, né, a função do primeiro grau, ela não é mais nada do que uma proporção, tá? E aí, se ela é uma proporção, você vai montar assim, ó, 2, né? Você vai montar assim, uma coluna assim, ó, 2 e 3, que são os pares ordenados. Aí o outro é 5y e o outro é 8 e 15. Walter, se eu trocar a ordem dos dados, não colocar assim, tem problema? Não tem problema nenhum. O que você não pode é fazer o que eu vou fazer aqui de forma errada, tá? Bom, como é que você monta a proporção? Você vai olhar os aumentos. E aí você vai assim, ó, o 2 para o 5 aumentou 3. Do 2 para o 8 aumentou 6. Beleza? Do 3 para o y aumentou. Aumentou quanto? Não sei. Vou chamar de K. Do 3 para o 15 aumentou. Aumentou quanto? Aumentou 12. Agora você pega esses valores aqui e você monta a proporção. Ó. O 3 está para 6, assim como o K está para 12. E aí, ó, o problema acabou. Por quê? Daqui para cá foi vezes 2. Daqui para cá tem que ser vezes 2. 3 vezes 2 é quanto? 6. Isso significa que do 3 para o y aumentou 6. Se aumentou 6, significa que o y é o 3 mais 6. O y é quanto? 9. Então a coordenada é 5, 9. Letra E é a resposta, tá? Se eu não me engano, essa questão aqui a IDECAN colocou com um gabarito errado, tá? Bom, lembrando que aqui a gente fez por um caminho, mas poderia ser feito pela lei de formação da função também, tá? Questão 42. Questão 42 diz assim. No setor de proteínas de um comércio varejista, determinado tipo de corte nobre, quando tem um preço de venda P, em reais, estima-se uma quantidade vendida Q. Então, esse é o preço, essa é a quantidade vendida. Em toneladas, medidas em toneladas. Medidas estas relacionadas por P mais 2Q igual a 120. Então, a tonelada, né, mais a quantidade vendida, elas se relacionam através dessa expressão aqui, né? P mais 2Q igual a 120. Logo, para que se maximize a receita, beleza? Maximize quem? A receita da venda desse produto deve-se vender a um preço, e aí ele quer o preço. Preste atenção. Como é que você calcula a receita? Receita é preço vezes quantidade. Certo? Se o preço é P e a quantidade é Q, significa que a receita é P vezes Q. Correto? E já te digo mais. Todas as vezes que você pegar um problema que fale maximize, área máxima, blá, 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 vai ser um problema de função do segundo grau, que você vai ter que encontrar ou x do vértice ou y do vértice. Coloca isso na sua cabeça. Pô, pegou a prova. No caso, já passou, né? Mas próximas provas que virão. Pegou alguma expressão que não é o quadrado.
Mas ele falou lá, maximize, cara, vai ter que aparecer uma função do segundo grau. E aí, o que você vai ter que fazer? Relacionar o P e o Q. E aí, para isso que serve essa expressão aqui, né? Que você encontra que 2Q é igual a 120 menos P, o Q vai ser 120 menos P sobre 2, né? E aí, ó, eu vou deixar assim mesmo, sobre 2. E aí você vai pegar essa informação, aqui, e você vai trocar aqui no lugar do Q. E aí você vai encontrar que a receita é o preço P vezes 120 sobre 2, eu já vou colocar direto, tá? Que é 60, menos P sobre 2, tá? O P aqui não dá para dividir, por isso ficou assim. Fez a distributiva, ficou receita, já vou botar só R, 60P menos P ao quadrado sobre 2. Beleza? Vou botar aqui, ó, tem um P ao quadrado. Beleza? Então, ó, repara que fizemos aparecer a função do segundo grau. Daí, o que você tem que encontrar é o preço para que a receita seja máxima. Então, ele quer o x do vértice, né? O x do vértice, você sabe que é menos b sobre 2a. Quem é o b aqui? 60, né? O a aqui, ó, menos 1 sobre 2. Então, esse preço vai ser menos 60 dividido por 2 vezes menos 1 sobre 2. Deixa eu subir se eu não sei o que está aparecendo para vocês. Simplificou 2 com 2, ficou menos e menos vai dar mais. Então, o preço tem que ser quanto? 60. Letra B é o gabarito. Beleza? A questão não era fácil, tá? Essa questão era difícil. Até a interpretação dela já era meio ruim, tá? Então, uma questão que muita gente errou, com certeza, tá? Por nem saber o que fazer. Então, não se assustem com ela. Vamos lá. 43. Magnésio é um mineral essencial para o corpo humano. Para as mulheres, a recomendação média é de 315 mg diariamente. Alguns tubérculos podem conter em torno de 18 gramas para cada magnésio. 18 gramas de magnésio para cada 100 gramas de tubérculo. Então, você tem 100 gramas de tubérculo equivale a 18 miligramas, né, de magnésio. Ao se consumir 500 gramas desse tubérculo, o percentual diário alcançado é... Bom, quanto que a gente vai alcançar? Aqui, ó, sem precisar de muitos cálculos, você sabe que foi vezes 5, né? Do 100, multiplicou por 5. O 18 tem que ser multiplicado por 5. Então, 5 vezes 18, isso vai dar 90. Isso significa que o que ele consome são 90 miligramas, né? E aí, esse consumo de 90, comparado com quanto ela precisa, equivale a quantos por cento? É isso que o problema te pede, tá? Para você descobrir, você faz o quê? Pega o 90, acrescenta 2 zeros, já para você encontrar o valor em porcentagem, e divide pelo valor de 315, beleza? Aí aqui, ó, ficou 900, tá? Bom, 900, vamos botar aqui, 9.000 dividido por 315, tá? Pegamos os 3 primeiros, ficou 900. Bom, 315 vezes 3, olha só que você nem precisa terminar a conta. 315 vezes 3, ó, todas as opções são 3. Só uma é 2. 3 vezes 5, 15. Colocou 5, foi 1, né? 3 com mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Vezes 3 passou. Então isso só pode ser o quê? 2, né? 2 vezes 315. 2 vezes 315 vai dar 630, né? Vezes 2, né? Vai ficar 315 vezes 2, que é 630, tá? Para chegar a 900, vai ficar 900
menos 630. 0, pegou emprestado aqui, virou 7, e aqui ficou 8, né? 8 menos 6, 2, 270. 270, acrescenta o 0, vai ficar 2.700, beleza? E aí, ó, a gente já sabe qual é a resposta por eliminação, tá? Por eliminação, tem que começar com 2, e aí só pode ser quem? Letra D, o gabarito, tá? Mas aí, ó, faz 315 vezes 8, né? Como eu já sei, eu vou usar direto. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 com mais 4, 12. Colocou 2, foi 1. 3 vezes 8, 24. 24 com mais 1, 25. E aí, você vai terminar, tá? Mas não precisa, porque você já encontrou a alternativa correta, tá? Então, isso é 28,57%, tá? A alternativa permite a gente fazer isso, então não vou terminar essa conta não, tá? Próxima questão. Cara, essa questão aqui, essa questão 44, depois eu posso até colocar o print para vocês. Eu fiz uma semana de revisão, e na semana de revisão, né, obviamente que assim, regra de 3 simples, regra de 3 compostas, isso aí todo mundo falou. Mas na semana de revisão eu escrevi a questão e falei assim, ó, cara, não sei porquê, mas eu tô com o sentimento de que isso aqui vai cair. E eu escrevi uma questão igual a essa. A diferença, né, no caso, era que ao invés de dar informação em Fahrenheit, eu dei informação em Celsius e era para passar para Fahrenheit. Então, assim, os alunos lá que fizeram a semana de revisão final comigo fizeram uma questão idêntica a essa. Vamos lá. Diferente de alguns países, como os Estados Unidos, que medem sua temperatura em escala Fahrenheit, no Brasil se mede em Celsius. A conversão de Fahrenheit para Celsius se dá subtraindo 32 da primeira, então é Fahrenheit menos 32, certo? E esse resultado multiplica-se, no caso, a diferença, né? Multiplica-se a diferença por 5 nonos, né? E aí você encontra a informação em Celsius. Assim, a medida da temperatura equivalente a 86 Fahrenheit, então, quanto é em Celsius equivalente a Fahrenheit? Vai trocar o F aqui por 86. Então, vai ficar 86 menos 32. 6 menos 2, 4. 8 menos 3, 5. Isso é 54 vezes 5 sobre 9. Simplificou aqui, vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Então, isso é a mesma coisa que 30 graus Celsius. Letra E é o nosso gabarito. Show? Vambora, vambora. Desanima não. Essa questão aqui, algumas pessoas erraram por interpretar de maneira excessiva, tá? E pensou na soma da soma da soma, e aí fez cagada, tá? Bom, essa era uma questão bem fácil, cara. O que você precisava, assim, caso você não entendesse ela, você precisava fazer algumas anotações que você conseguiria fazer. Ele pede assim, ó, a soma dos algarismos da soma, ou seja, essa soma aqui, você vai encontrar um resultado, porque isso é uma soma. E aí, a soma deles, você tem que somar os algarismos, né? E aí, assim, para você entender ela de maneira bem fácil, cara, se você pega 10 ao quadrado, mais 10, mais 1, observa que 10 ao quadrado é 100. Mais 10, mais 1. 100 mais 10 mais 1, isso é 110, mais 1, isso é 111, né? E aí a soma dos algarismos é quanto? A soma dos algarismos é 3. Vou fazer mais uma. Se você pega 10 ao cubo, mais 10 ao quadrado, mais 10 mais 1. 10 ao cubo é 1000, mais 100, mais 10, mais 1. Isso é 1, 1, 1.
A soma dos algarismos é quanto? 4. E aí, ó, basta observar que para você encontrar essa soma, olha como é muito simples. Basta eu ver qual é o último expoente, né, assim, para fazer de forma bem rápida. Basta eu ver quem é o último expoente e somar um a mais um. Quem é o último expoente, mais um, tá? E aí, se o último expoente é 2025, mais um, isso é 2026. Letra C é o gabarito, tá? Bom, questão 46, se você vinha, galera, geometria, bom, aqui ele só usou o triângulo só para contextualizar ali o problema, tá? E assim, não tem problema quanto a isso, tá? A geometria não estava no edital, mas o triângulo em si não serve para absolutamente nada, tá? Porque o que você faz mesmo são operações que deem esses valores aqui, né? Um triângulo é uma figura geométrica com 3 lados e 3 vértices. Observe o triângulo abaixo. Então ele definiu o triângulo também, né? Os números que estão nos vértices do triângulo representam o produto entre os lados adjacentes. Portanto, o valor da soma dos quadrados dos lados. Então você tem que elevar os lados ao quadrado, né? Aí, assim, essa questão é mais fácil do que propriamente se você for colocar aqui e ficar pensando. Porque, ó, olha para o 48. Pensa numa multiplicação que dá 48. 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Aí aqui, ó, 8 vezes que número dá 80? 8 vezes 10. O 10 vezes o 6 dá quanto? 60. Então você encontrou os 3 lados do triângulo. E aí, ó, os lados ao quadrado. Então isso é 66. Isso é 36. Isso é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso é 36 mais 64 mais 100. 100 mais 100, a soma dos quadrados é quanto? 200. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. Guilhermina, após a reforma da Previdência, poderá aposentar-se quando a soma de sua idade com o número de anos que ela trabalhou for igual a 90. Essa questão aqui, nós também fizemos uma questão muito parecida, tá? Lá na revisão, no material que eu enviei para a galera. Então, ela diz assim, né? A soma da idade com o número de anos que ela trabalhou. Então, idade mais a quantidade de anos que ela trabalhou. Isso tem que ser igual a 90. Quando ela completou 42, ou seja, quando ela tinha 42 anos, ela havia trabalhado 15. Portanto, a idade mínima em que ela pode se aposentar é, presta atenção, se ela completou 42 e ela tinha trabalhado 15, com que idade ela começou a trabalhar? 42 menos 15, certo? 42 menos 15, tirei 1 aqui, 12 vai dar 7, 27. Ela começou a trabalhar com 27 anos. Então, a conta é o seguinte, a idade que ela tem mais o tempo de contribuição, como é que eu calculo o tempo de contribuição? A idade dela menos quando ela começou a trabalhar. Tem que ser igual a quanto? A 90. Beleza? E aí isso é 2x menos 27, mudou de lado, virou mais 27. 27 mais 90. 2x é igual a 7, 11, 117. X é igual a 117 dividido por 2. 117 dividido por 2, 5 vezes 2, 10. Para 11 falta 1. 17 dividido por 2, 8. 58. 58, né? 8 vezes 2, 16. 16 para 17 falta 1. Certo? Não tem mais ninguém para baixar. Quer continuar a conta? Vírgula, acrescenta um 0. 10 dividido por 2, 5. Então, isso é 58,5, tá? E aí, você tem que saber também o seguinte. A gente está calculando isso em anos. 58 anos. 0,5 ano é metade de um ano. Metade de um ano é o quê? 6 meses, né? Letra C
É o gabarito. Bom, as alternativas, assim, elas nem precisavam você lembrar disso, porque o próprio 58 você já matava, tá? Mas o 0,5 ali, né, que é meio ano. Bom, questão 48, coloca aí que ela precisa ser anulada, tá? Essa questão precisa ser anulada. Já assim, batendo assim, eu vi que eles apresentaram o gabarito como a letra D. Só que para ser a letra D, aqui não poderia ser 50, aqui teria que ser 5. E aí, se fosse 5, 40 menos 5t ao quadrado igual a 60, e aí você desenvolve e você encontrar a resposta. Mas eles colocaram o 50, tá? E aí, com o 50 aqui, essa questão ela não tem solução. Você vai encontrar um delta menos 104, se eu não me engano, tá? Eu já escrevi o recurso dela, tá lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, faça parte do grupo do WhatsApp e fique por dentro das informações e das novidades do matemática do concurseiro, tá? Então, assim, essa questão, ela precisa ser anulada, tá? Questão 49, mesmíssima coisa, tá? Ela precisa ser anulada, tá? Ela tem que ser anulada. Ela precisa ser anulada por quê? Porque é um assunto que não está no edital, tá? Como não está no edital, está fora do edital, sim, não tem como vocês saberem. Já escrevi o recurso dela também, tá? Isso aqui é uma equação irracional, você teria que elevar ao quadrado dos dois lados e aí desenvolver. Essa questão está fora, tá? Ela precisa ser anulada. Então, cabe recurso. Questão 50, cara, eu não sei se só fui eu ou se, assim, a galera que corrigiu a prova, assim, que já fez algum tipo de correção, tá ignorando isso, cara. Mas isso aqui tá me chamando, assim, tá me incomodando absurdamente. Que é o seguinte, eu inclusive escrevi o recurso para essa questão também, tá? A questão diz assim: em uma primeira aula, no primeiro ano do fundamental, Daniel estudou operações algébricas. Por empolgação, ele definiu a própria operação, como descrita abaixo. Então, isso aqui foi o que Daniel definiu. Ele escreveu essa operação. Daí, pô, show, parabéns pro Daniel. Acontece agora o seguinte: o que tá me incomodando e que para mim essa questão também cabe recurso e também cabe anulação. Ele coloca essa informação xy, yx. Você tá vendo que as informações são x, y, yx? E a pergunta, meu brother, é a elevado a b. Mas como é que x e y se relacionam com a e b? Eu entendi o que o problema quer, dá para fazer, né? Mas o que me incomoda é o a é o x, o a é igual ao x, o b é igual ao y. Tudo bem que até que eu lembro, assim, se você trocar a ordem, dá até a mesma resposta, mas o que deveria aparecer aqui, o que eu entendo que deveria aparecer aqui, seria x elevado a y, uma vez que os valores que você vai encontrar são os valores de x e y, cara. Entendeu? Então, assim, essa questão, ela, assim, no que eu entendo, ela cabe muito recurso, porque isso aqui não tem nada a ver com o que foi dito aqui, tá? E assim, só para explicar para vocês como é que eu fiz a questão, né? Eu basicamente olhei a operação e aí, assim, nem tentei fazer de outra forma, tá? E aí eu vi que tava assim, era alguém ao quadrado, né? O segundo termo era ao quadrado. Então, se eu pegasse x asterisco y, a operação que ficava era x mais 2 vezes o y ao quadrado. E se eu fizesse y asterisco x, o que acontecia era y mais 2 vezes o x ao quadrado, né? E aí, eu sei que a resposta aqui
era 64 e eu sei que a resposta aqui era 24. Aí o que que eu pensei? Bom, 64, ele é que número vezes o outro ao quadrado? Ele é a mesma coisa que 4 vezes 16. E o 16, ele é 4 ao quadrado. E o 4, ele sai dessa operação. Então eu cheguei que x mais 2 era 4, logo o x é 2, e que y ao quadrado é 16. Logo o y é raiz quadrada de 16, o y é 4. Né? E aí, assim, ele ainda botou para tudo, né? Se a gente considerar, ainda poderia ser negativo, talvez, né? Mas só olhando aqui esses valores, 2 e 4. E aí, acabou, né? Eu descobri x e y, aí eu fui e fiz o teste aqui. Bom, 4 mais 2, 6. 2 ao quadrado, 4. 6 vezes 4, 24. Então, descobri quem era x e y, funcionou nas duas operações, e aí, acabou. Só que eu descobri quem? X e Y. Se eu descobrir X e Y, o que que isso tem a ver com A e B? Como isso tem a ver com A e B? Entendeu? Assim, ainda não fez sentido para mim. Se o A é X, o Y, isso não faz sentido para mim. Tá? Então, para mim, essa questão precisa de anulação. Eu escrevi o recurso para ela porque não tem nada que relacione o A com o X. Tá? E aí, se você for seguir a linha, isso é 2 elevado a 4, e 2 elevado a 4 é 16. Beleza. Aí você encontra a resposta. Tranquilo, eu entendo isso. Mas, no meu entendimento, o que que o A tem a ver com o X? O que que o Y tem a ver com o B? Ou até o contrário. Ah, se você troca a ordem, ó, vai ficar 4 ao quadrado, que também dá 16, né? Então, assim, não sei se foi por acaso, mas essa questão aqui me incomoda demais. Tá a elevado a b e não tá x elevado a y. Tá? Então, assim, para mim, é uma questão que é passível de anulação porque não tem nada que relacione x e y. Beleza? Questão 51, a expressão raiz quadrada disso tudo. Então, eu vou resolver essa operação aqui de cima. 1 meio mais 1 terço. Multiplica cruzado, vai ficar 3 mais 2 sobre 6, né? 5 sextos. Multiplica cruzado, vai ficar 3 menos 2, já estou fazendo direto, tá? Sobre 6. Isso é 1 sexto. Então, isso é 5 sextos dividido por 1 sexto. Dividido por 1 sexto. Simplificou aqui, isso é 5. Então, esse número todo é 5. Aí agora vamos fazer a outra. Fazendo a outra, nós temos 1 terço mais 1 quarto. Multiplica. Cruzado, né? Se você não lembra, regra da borboleta. 4 mais 3 e o denominador é a multiplicação deles, tá? 3 vezes 4, 12. Então, isso aqui é 7. Vou botar 17. Isso é 7 sobre 12, tá? E aí, aqui vai ficar 4, 3, 4 menos 3, 1. 1 sobre 12, né? Então, vai ficar 7 sobre 12 dividido por 1 sobre 12, tá? Simplificou aqui, isso é quanto? 7. O problema quer saber raiz quadrada de 5 mais 7. Raiz quadrada de 5 mais 7 é raiz quadrada de 12. Letra A é o gabarito. Próxima questão é essa aqui. Vamos lá. Questão 52. Um carro de bombeiro se utiliza de mangueiras para combater o incêndio. A vazão da água que sai da mangueira é diretamente proporcional à área da seção transversal do bico da mangueira e a raiz quadrada da pressão aplicada. A equação que modela esse mecanismo é... Então, tudo que está escrito aqui, o blá, blá, blá que está aqui, foi traduzido para essa equação, né? O Q é igual a K vezes A vezes raiz de P. Tá bom. Onde K é uma constante de proporcionalidade. Então, K é sempre o mesmo, né? Em um teste, foi verificado que
Para uma mangueira com bico de área 4, lembrando que a área é o A, né? Então, quando o A for 4, a pressão é o P. A pressão é 9. A vazão foi de 36 litros por segundo. O Q é 36. O Q é 36. Quando você troca essas informações aqui, você vai encontrar a constante. Então, você encontra assim, ó, 36 é igual a K vezes o A, que é 4, vezes a raiz quadrada de 9. Só que a raiz quadrada de 9, você sabe que é 3, né? Então, isso é 36 igual a K vezes 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Passou o 12 dividindo, 36 dividido por 12, isso é igual a K, portanto, o K é 3. Você descobriu a constante de proporcionalidade. Beleza. Então, você já sabe que isso aqui é 3 e é 3 sempre, tá? Aí, agora, vamos ver o que o problema diz. Vou descer aqui um pouco. Logo, se houver um ajuste manual que dobra a pressão é P. Se ele dobrou a pressão foi para 18. Então, a pressão passou para 18. E a área do bico tiver um aumento de 50%, a área aumentou 50%. Se ela é 4 e você aumenta 50%, você pegou mais metade. Ou seja, você vai aumentar mais 2. O que era 4 passou a ser 6. Beleza? E aí, a nova vazão será de aproximadamente, aí agora ele quer a vazão. E aí, ó, a vazão é o 3, né, que é o K, vezes o A, que é 6, vezes a raiz quadrada do 18. Só que você sabe que 3 vezes 6, 18, vezes raiz quadrada de 18, quem é o 18? 18 é raiz quadrada de 9 vezes 3. Desculpa. 9 vezes 2. E aí isso é a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Vezes a raiz quadrada de 2. Então isso aqui é 3 vezes raiz de 2. 3 vezes 8, 3 vezes 18, isso é 54. 54 vezes raiz de 2, que o problema deu, que é 1,414. 1,414. Vou ter vírgula até a mais. 1,414. E agora nós vamos realizar essa multiplicação aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. E aí vai ficar assim, ó. 1,414 vezes 54. 4 vezes 4, 16. Coloca 6, vai 1. 4 com mais 1, 5. 16 foi 1. 4 com mais 1, 5. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 com 2, 7. 20. Vão 2. 5 com 2, 7. Então ficou 6, 5, 13, foi 1, né? 6, 7. 1, 2, 3 casas decimais, 76, aproximadamente. 76,36 aproximadamente. Letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. Questão 53. Essa questão pra caramba ainda, hein? Vamos lá. O empresário decide investir uma quantia em um fundo de aplicação que opera em juros simples, de 8% ao ano. Após 5 anos, ele percebe que o montante final obtido foi de 18 mil. Se o empresário decidir manter o valor investido por mais 3 anos, o novo montante ao final desse período será de... Cara, eu vou até pegar a calculadora, que essa questão é chatíssima por conta dos cálculos, tá? Até para a gente não fazer nenhum cálculo errado aqui. Vamos lá, olha só.
Ele diz assim, o empresário decide investir em uma continha, um fundo de aplicação que opera juros simples 8% ao ano. Tá, isso aqui a gente sabe. Após 5 anos, ele percebe que o montante final obtido foi de 18 mil. Beleza. Se ele sabe isso, ele sabe qual foi o capital inicial aplicado, né? E aí, ó, você lembra que juros é CIT. Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Os juros, né, você não sabe, né? Você sabe que o montante foi de 18 mil. E aí, como é que você calcula os juros? Os juros vai ser o capital, vezes a taxa, que é de 8 sobre 100, vezes o tempo, que é 5. Então, 8 vezes 5, 40. Então, isso é 40 sobre 100 vezes o capital. Simplificou aqui, ó, 4 décimos, tá? E aí você tem o seguinte, o montante é capital mais juros. Ou seja, capital mais vou botar até em decimal, ó, mais 0,4. O C. Isso aqui é 1, então 1 mais 0,4. Um montante, 1 mais 0,4 é 1,4 vezes o capital. Isso aqui é igual a 18 mil. Quer dizer que o capital é 18 mil dividido por 1,4. E aí, ó, vou fazer essa conta. Tinha outra, daria para fazer outros cálculos, tá? Mas como eu ia usar a calculadora, 18 mil dividido por 1,4, isso dá que o capital é 12.857,14. Esse é o capital que ele aplica. E aí ele vai deixar esse capital aplicado, né, por mais 3 anos. Então, qual é o novo montante? E aí, ó, você vai calcular o novo juros. Os juros é o capital de 12.857,14 vezes a taxa de 8 sobre 100 vezes o tempo. Atenção. Qual é o tempo? O tempo são 8 anos. Né? Porque eu estou olhando para o capital inicial. Então, se ele ficou 5, esse 5 só serviu para eu descobrir quem era o capital aplicado. 5 com mais 3, 8. Tá? Então, isso aqui é 64, né? 8 vezes 8, vezes 12.857, 12.857,14, né? Dividido por 100. E aí, ó, isso dá 8228,5696. 56, vamos botar só 56 ou 57, tá? E aí, ó, quem é o montante novo? O montante novo é 12.857,14 mais, né, 8.228,56. E aí, fazendo essa soma, 12.857,14 mais 8.228,56, você encontra o valor aí aproximado ainda, né? Então, algum valor aqui devo ter digitado errado, mas vai dar aí aproximadamente 21.071, tá? E 71. Aqui tem algum dado errado, se eu digitei errado aqui, tá? Mas o gabarito relativamente bate, tá? Então é aproximadamente esse valor aqui, tá? Quando eu fiz na mão, sem usar a calculadora, eu fiz usando fração, né? Eu deixei tudo na forma de fração, e aí é pior ainda, que também não encontra nesse valor, eu encontrei até um valor mais próximo, tá? Então, assim, depois eu refaço essa questão aqui para conferir os valores certinho, mas a princípio não tem nenhum erro não, e o máximo que tem aí é algum erro de aproximação, tá? Questão 54. Questão 54 diz assim, uma empresa adquire um lote de mercadorias no valor de 50 mil, com um pagamento previsto para 9 meses. No entanto, o fornecedor oferece a opção de pagamento antecipado com desconto comercial simples, desconto
é o valor nominal, vezes a taxa, vezes o tempo. 5% ao mês no valor nominal da dívida. A empresa decide pagar a dívida 5 meses antes do vencimento. O valor a ser pago é... Aí vamos lá, né? Qual é o desconto? O desconto vai ser 50 mil, 1, 2, 3, 4, vezes a taxa, que é de 5%, vezes o tempo, que é 5. Cortou 2 zeros, cortou 2 zeros. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, isso é 125, acrescentou 2 zeros, 12.500. 50 mil menos 12.500. 0, 0, pegou emprestado, aqui virou 4, aqui virou 9, aqui virou 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. 37.500, letra E. Questão 55 é outra questão que cabe recurso, tá? Bom, ele diz aqui, já partindo para o final, ele diz assim, ó, a quantidade de moedas de 50 centavos. Ok. Porém, para que tenha o dinheiro para passar o troco, esse comerciante utiliza o menor número possível de cédulas e moedas. Meu nobre, se ele vai utilizar o menor número de cédulas e o menor número de moedas, ele precisa usar as maiores notas e as maiores moedas. Então, para ele atingir, né, o comerciante precisa pagar ao fornecedor de 4.376. É o valor que ele quer atingir. Para ele usar a menor quantidade de notas e a menor quantidade de moedas, ele precisa usar as maiores notas em valor, né? E ele tem que usar as maiores moedas, correto? Daí, ó, se ele usar 10 notas de 200, se ele usa as 10 notas de 200, ele vai gastar 2.000. Ele vai ter usado 2.000. Daí, aqui vai ficar faltando 2.376. Estou descontando, tá? Aí agora, se ele usar 15 notas de 100, ele vai usar mais 1.500, certo? Então, vou tirar 3.500. Então, desse valor agora, ó, 2.376 menos 1.500. Eu só estou tirando para ver como é que ele está abatendo, né? Vai ficar 6, vai ficar 7, aqui vai ficar 8, né? Aqui é um 6. Então, fica para ele pagar ainda 876, né? Isso para usar a menor quantidade de nota, 876. Aí agora, se ele usar 800, né? Se ele quer pagar 800, ó, ele consegue pagar 850. 850, ele consegue pagar com notas de 50, né? Se eu dividir por 50 para saber o número de notas, eu cortei. Ficou 85 dividido por 5. Isso vai dar 1, sobra 3. 5, 35, 7, 0. Então, ele consegue, né, se ele usar 17 notas, deixa eu até colocar com outra cor aqui, ó. Se ele usar 17 notas de 50, ele vai ter 850. Beleza? Daí vai ficar faltando, lembra que eu estou abatendo, né? Vai ficar faltando 26. Bom, 26 ele vai usar uma nota de 20. Beleza? E aí sobrou 6, ficou faltando 6 reais. Aí é a hora que você olha para as moedas, né? Você não vai conseguir pagar 6 reais com as notas. Cara, 6 reais com as moedas, se ele usar 6 moedas de R$1, ele tem os 6 reais. Qualquer outra situação, ele vai usar mais moedas. Ele fala que é a menor quantidade possível de cédulas e moedas. O menor número possível de cédulas e moedas. Se ele pegar, no caso, 12 moedas de 50 centavos, tudo bem. Ele está pegando 12 moedas, mas 12 não é maior do que 6. Ele vai ter usado mais moedas. E se ele pegar uma moeda de R$1 e
e 10 moedas de 50 centavos. Tudo bem, ele vai estar usando quantas moedas? Ele vai estar usando mais moedas do que 6. Então, quantas moedas de 50 centavos serão utilizadas? Zero, pô. A quantidade é zero, porque a menor quantidade é que ele não usa. É zero. Então, não tem alternativa. Tá? Eu vi que eles indicaram como alternativa 12, mas não faz sentido, porque a menor quantidade é quando você não usa as moedas de 50 centavos. Tá? Então, isso precisa de uma anulação. Tá? E aí a gente vai escrever o recurso sobre ela também. Já fiz de outras. Tá? Então, essa aqui a gente ainda está em processo. Demora, tem que basar, tem que digitar tudo isso aí, escrever, analisar, tá? Fundamentar, então é bastante custoso. Questão 56. A escala cartográfica de 1 para 200, 1 centímetro vale 200 metros, foi utilizada para confeccionar a planta baixa de um projeto de duplicação de uma estrada. As cidades A e B distam 23 quilômetros entre si. Essa distância no mapa equivale a 23 quilômetros, equivale a 23 mil metros. Então, a escala é de 1 para 200, né? 1 centímetro vale 200 metros. Então, escala é a medida do desenho sobre a medida real. Então, qual é a medida do desenho, né? Se for 23 mil. Multiplicou cruzado, então vai ficar 200x igual a 23 mil. X é igual a 23 mil dividido por 200. Cortou 2 zeros, cortou 2 zeros. E isso ficou 230 dividido por 2. 230 dividido por 2, isso é 115, né? 115 centímetros. Vamos procurar essa opção. Não tem, 115 centímetros. Ele coloca, em metros. Então, andando 2 casas, isso é 1,15 metros. Tá? Então, letra E aqui. 1,15 metros. Cuidado que ele também coloca 1,15, mas ele mete em centímetro aqui, tá? Cuidado com isso aí. Questão 57. Uma equipe de trabalhadores é responsável por embalar as caixas de um armazém. Sabe-se que 8 trabalhadores parece já a regra de 3 compostas, né? Trabalhadores são 8. 8 trabalhando 6 horas, 6. Consegue embalar 480 caixas em 5 dias. Então, dias são 5, quantidade de caixas, né? Você tem 480. Tá? Então, problema de regra de 3 compostas aí, como todo mundo já imaginava que ia ser cobrado. Tá? Mantendo a produtividade por trabalhador, mas agora com 4 trabalhadores a mais, então os trabalhadores vão para 12. Todos trabalhando 2 horas a mais, então as horas trabalhadas são 8 por dia. Em 7 dias é possível embalar, não sabe a quantidade de caixas. E aí o que você lembra, né? Se você quer produzir mais caixas, você precisa de mais trabalhadores, precisa trabalhar mais horas e precisa de mais dias. Todas as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, vai ficar 480 sobre x é igual a 8 sobre 12 vezes 6 sobre 8 vezes 5 sobre 7. Vamos simplificar aqui nossa vida. Simplificou o 8 com 8, simplifiquei o 6 com o 12, vai dar 2, certo? Então aqui ficou 2 vezes 7, 14, né? Então ficou aqui, 480x sobre x igual a 5 sobre 14, né? Multiplicou cruzado, tá? Ficou então o seguinte. Eu vou simplificar antes de multiplicar, tá? Vai ficar, 5x é igual a 480 vezes 14. O 5 vai passar dividindo. 480 vezes 14 sobre 5, tá? Vou dividir aqui, 480 com 5 e depois vou multiplicar por 14, tá? 480 dividido por 5
nós temos 9 vezes 5, 45. 45 para 48, faltam 3. 30 dividido por 5, 6 resta 0. Então, isso aqui é 96 vezes 14, tá? E aí, vamos lá. 14 vezes 96. Vou até fazer o contrário, né? Acho que é melhor, né? Vai ficar 96 vezes 14. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 36. 36 com mais 2, 38. Vai ficar 6, vai ficar 9. Isso é 4. Aqui é 14, foi 1, 10, 13. Então, vai conseguir embalar 1.344 caixas. Letra E é o nosso gabarito, tá? Bom, é aquilo assim, as questões que tinham problema, ela de fato tinha problema, tá? A banca, né? Primeiro panorama, assim, a banca ela mudou um pouco o nível de cobrança, subiu o sarrafo, mas subiu, sim, bem, tá? E, sim, isso implicou e vai implicar com certeza no corte, tá? Se vai ser anulada a prova, a gente não faz ideia, não tem como afirmar isso, tira isso da sua cabeça, tá? A gente vai atrás do recurso para anular as questões que a gente julga de direito serem anuladas, tá? Mais uma vez, convido você para entrar no grupo do WhatsApp, mas, assim, algumas questões é aquilo, cara. Todo mundo que fez vídeo pro YouTube, fez curso, fez live, fez tudo que tinha que fazer, cara, todo mundo falou que isso aqui ia cair, né? Sei lá quantas vezes eu resolvi problema de regra de 3 composta. Escala, poucos tinha assim, moeda, tudo bem que essa era problemática, o desconto comercial, assim, tinha assim, todo mundo que fez, o que caiu, assim, estava muito dentro do que todo mundo estava imaginando, tá? O que caiu de forma coerente, né? Obviamente que eles extrapolaram em várias situações, tá? 58. Uma empresa de engenharia está projetando uma ponte no arco parabólico. O formato do arco pode ser modelado pela função quadrática. Aí você tem a função quadrática. Onde h de x representa a altura do arco em relação à base da ponte e x representa a posição no eixo horizontal na base da ponte. Por uma questão de ajuste do modelo, o centro da ponte está nesse eixo com coordenada x igual a 0. E este ponto é a altura de 20 metros. Sabe-se que o comprimento da projeção do arco no eixo horizontal é de 40 metros. A altura desse ponto, a altura no ponto x10 é... Bom, aqui você tem uma parábola. Ele está falando que o centro dela ali, né, o meio dela, é quando a coordenada é x igual a 0, e aqui é o ponto mais alto, 20, tá? E ele fala que o comprimento do eixo horizontal é 20. Então, 40, né? Então, essa distância toda aqui, ó, ela é uma distância de 40. Se ela é uma distância de 40, é porque aqui é o ponto menos 20 e aqui é o ponto 20, tá? E aí, ele quer saber, quando o x é 10, qual é a altura? É isso que ele está te perguntando. Tranquilo? E aí, como é que você vai fazer? Vamos montar aqui a lei de formação, né? F de x é igual. Você pode escrever ax ao quadrado mais bx mais c, né? E ir trocando, tá? Você já sabe que o c é 20, você pode trocar ali, beleza? Ou, se você tivesse feito parte da semana de revisão, você ia ver que isso aqui, né, poderia ser modelado como x menos x1 vezes x menos x2. Quem é o x1 e o x2? As raízes da função, tá? Seria a fórmula fatorada, tá? Ainda teria o coeficiente a aqui, mas como nesse caso vai ser um mesmo, então já coloquei direto, tá? Essa é a fórmula fatorada, daria para escrever a forma canônica usando o vértice, tá? Mas vamos lá. Só trocando aqui, ó, as informações, você tem o quê?
f de x, aqui, vezes a, né? Vou até colocar o a aqui, que ele vai ser negativo, né? Você tem assim, a vezes... Aí, ó, x1 menos... x menos x1. O x1 é uma das raízes. Se ela é negativa, vai ficar x mais 20. Se a outra é positiva, vai ficar x menos 20. Tá? E aí isso é a vezes. Aí agora, ó, quando o x for zero, a resposta tem que dar 20, né? Então eu vou calcular o f de zero. Tá? Isso eu só inventei aqui para calcular dessa forma. Tá? Se você não conhecia, dava para fazer, senão você fazia do modelo normal, tradicional. Trocou o x por zero, vai ficar... trocou aqui por zero, vai ficar a vezes 0 mais 20, 0 menos 20. Aqui é menos 20. Isso tem que dar 20. Beleza? Passou aqui o 20 dividindo, simplificou. Isso significa que o coeficiente A é menos 1 sobre 20. Né? Esse 20 vai passar dividindo. Então, você escreveu o coeficiente A como menos 1 sobre 20. Tá? E aí, ó, ele quer saber quando x for 10. Quando x for 10, vou até escrever a lei de formação. F de x é igual a menos 1 sobre 20 vezes x mais 20 vezes x menos 20. Só que quem é o f de 10? Vai ficar menos 1 sobre 20 vezes. Trocou o 10 aqui, aqui vai dar 30. Certo? Vezes. Trocou o 10 aqui, aqui vai dar menos 10. Menos 10. Menos vezes menos, mais. Deixa eu subir. Menos vezes menos, mais. Então, ficou 300 dividido por 20. Simplificou, 30 por 2 é 15. Tá? Então, só fiz de um jeito diferente. Daria para fazer de outras formas. Tinha até um jeito mais fácil do que esse, tá? Mas se você não conhecia, te apresentei aí uma solução diferente, tá? Vamos lá, para fechar, está quase acabando. Uma locadora de carro cobra uma taxa com custo adicional de locação dos seus veículos na linha Comfort. Essa taxa é proporcional à distância percorrida pelo cliente. Após a devolução do carro, após a análise do preço, percebeu-se que em uma viagem de 100 km, o custo adicional é 280. 100 km, paga-se 280. Para 250, paga-se 580. Se existe uma disponibilidade orçamentária de 1.000, pode-se percorrer, então com 1.000, certo? Percorre-se qual quilometragem? Bom, e aí a gente vai fazer usando essa ideia aqui da proporção, né? Do 100 para o 250, aumentou 150. Do 250 para o x, aumentou algo que eu não sei. Estou chamando de k. Do 280 para o 580, aumentou 300. Do 580 para o 1.000, aumentou 420. Certo? Aí agora, com esses aumentos, como são proporcionais, a gente vai montar, né? Então, ó, isso é 150 sobre k igual a 300 sobre 420. Aí aqui, ó, o que você consegue fazer já direto sem ficar perdendo muito tempo? Do 300 para o 150, dividiu por 2. Do 420 para o k, divide por 2. Isso significa que o k é 210. Se o k é 210, o k era o aumento. Então, o x vai ser 250 mais 210. O x é 460. Letra D. E para fechar, nós temos a última questão, que diz assim. Uma fábrica de produtos nutricionais para pets produz uma ração para o cachorro com a mistura que mistura 3 componentes químicos, A, B e C. O processo de fabricação dessa ração exige que para cada 5 kg de A são necessários 8 kg de B e 12 de C. Então você tem que A tá para 5,
assim como B tá para 8, assim como C tá para 12, né? E um pet shop solicita 525 quilos dessa ração. O preço da venda da fábrica é modelado com um acréscimo de 70% do preço, certo? Total da mistura, onde A custa R$20 o quilo, B custa 15 e C custa 10. Então, usando a proporção, né, se eu somar os valores de cima e dividir pela soma dos valores de baixo, 5 mais 8 mais 12, eu consigo descobrir quanto de cada ração, né? Eu vou descobrir a constante de proporcionalidade e eu consigo descobrir o valor de cada ração, né? O quanto que eu vou usar de cada ração e, consequentemente, o seu valor. Então, a soma é 525. 525 dividido por 25, né? 525 dividido por 25, você tem aqui 2, vai dar 50 para 52, faltam 2. 25 dividido por 25, 1. Então, isso aqui é igual a 21, né? Daí, ó, você sabe que o A vai ser A sobre 5 é igual a 21. Então, 21 vezes 5 é o quanto você precisa de ração do A, né? Isso aqui vai dar 5, 10, 105. Do B, 21 vezes 8. Vai dar 8, vai dar 16, 186. O C vai dar 12 vezes 21, né? 12 vezes 21. 21 vezes 12. Isso é 2, 4, 1, 2, né? Isso é 252. Então, isso aqui é 21 vezes 12. Isso é 252. E aí, ó, desse valor, né, você tem que calcular o quanto ele vai ter de custo para cada um. Para o A, qual é o custo do A? R$20 por quilo. Então, isso é 105 vezes 20. Aqui vai acrescentar um zero no final, vai ficar 210, né? 210, 2.100. 168 vezes 15. 168 vezes 15. 5 vezes 8, 40, vão 4. 30 com 4, 34, vão 3. 5 com 3, 8. 8, 6, 1. 0, 12. Vai 1. 15. Colocou 5, foi 1. 2. Então, aqui vai dar 2.520, tá? E o outro é 252 vezes 10, que é 2.520. Isso aqui é o custo de cada uma, né? Prova veio chata pra caramba, mano. Pra não falar outra coisa. Chatíssima. Muita conta para fazer. 2.100. 2.100. Mais 2.520 mais 2.520. 0, 4, 10, 11, colocou 1 e vai 1, 6, 7, certo? 7.140. Qual é a parte boa? A parte boa é que não tinha essa opção aqui, né? Porque depois disso tudo, você marcar 7.140 ali, você ia querer arrancar os cabelos, né? Por que que isso não vai acontecer? Porque não é essa a resposta, porque tem um acréscimo de 70%. Esse é o preço do custo. Então, além disso, você tem que calcular 70%. Então, vai ficar 70% vezes 7.140. Matou 2 zeros, ficou 7 vezes 714. 714 vezes 7, 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 mais 2, 9. 9, né? 49. 4.998. Então, isso é 7.140 mais 4.998. Isso é 8. 11 vai 1. 10, 11 foi 1. E aí aqui virou 5, 12.
Então, o custo foi de 12.000. Aqui eu somei errado. Eu somei errado aqui, né? Somei errado. 9 com 4 dá 13, né? 12.138. Então, letra C é o gabarito. Beleza? Então, galera, fechamos a nossa correção. Bom, foi extremamente cansativo, quase 2 horas aí de correção. Minha cabeça está até cansada, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse, faça parte do grupo do WhatsApp. Lá eu vou enviar o recurso, já preparei o recurso de algumas e as outras que eu sinalizei, aos poucos eu vou fazendo. Lembrando que você tem amanhã, dia 30 e no dia 1º para enviar esse recurso, beleza? Forte abraço, fica com Deus e tamo junto.